Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia do canal Histórias e Fatos. Como sempre, a gente está trazendo aqui um bate-papo com historiadores e escritores sobre a história do Brasil, história geral. Hoje eu estou trazendo aqui o professor Fernando. Ele vai falar um pouco sobre o tema dele, que é o Exército na Amazônia. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, no momento que você estiver assistindo esse vídeo. Bem-vindo, professor Fernando. Obrigado aí pelo convite, João, e estou à disposição. Legal. Professor, explica aí quem é o senhor, sua área de pesquisa, quais são os seus trabalhos, para o pessoal conhecer o senhor. Bom, quem sou eu? Cara, eu sou um pesquisador de história. Me envolvi, né, com as pesquisas durante a faculdade, né, envolvi diretamente na produção de conhecimento histórico usando documentos, porque eu conheci um arquivo, né, extremamente importante, que foi o Arquivo Histórico do Exército, e que me chamou muita atenção pela quantidade e qualidade do material depositado na instituição. Então, desde a graduação, quando eu conheci o Arquivo Histórico do Exército, eu já comecei a me identificar com as propostas e as potencialidades de pesquisa do arquivo. Então, isso já vão mais de 15 anos, né, que eu pesquiso no Arquivo Histórico do Exército. Talvez até mais de 20, se botar aí, que eu comecei a pesquisar lá em 95. Nossa, então, já são muito tempo. Então, ali virou minha segunda casa, local que eu gosto muito, tenho um apreço muito grande por conta de toda a minha pesquisa. Esse contato acabou definindo a minha trajetória, que é pesquisar os militares. Então, por essa ligação muito forte, acabou que eu tenho toda a minha produção acadêmica voltada para o estudo dos militares. E num determinado momento da minha vida acadêmica, principalmente quando eu estava entrando no mestrado, eu conheci os álbuns da Comissão de Inspeção de Fronteiras. Essa Comissão de Inspeção de Fronteiras eram chefiados pelo Rondon. Aí surgiu a necessidade de fazer o mestrado. Então, eu comecei o mestrado, isso em 2003, né, trabalhando com os álbuns da Comissão de Inspeção de Fronteiras. E foi muito importante, foi um trabalho muito difícil, fazer análise de fotografia, requeriu que eu desenvolvesse um bom curso no mestrado, com um bom aporte metodológico, teórico, metodológico. E aí eu acho que acabou entrando no sangue e facilitou muito a projeção para frente. Então, depois terminei em 2005, já entrei direto no doutorado, com mais documentações existentes no Arquivo Histórico do Exército, aí dessa vez durante o Estado Novo, porque as fotografias que eu trabalhei no mestrado referente à Primeira República, né? E o material que eu trabalhei no doutorado é referente ao Estado Novo, o Exército e Vargas. Então, foi uma outra proposta, mas então, com isso, eu fui me vendo a vida toda ligada aos estudos militares e à pesquisa, né, sobre as instituições militares. Com isso, eu fui contratado em 2016 pela Universo, porque havia uma demanda muito grande de alunos trabalhando com assuntos militares. Quando nós falamos de assuntos militares, é bom entender que assuntos militares envolvem não só os sujeitos, que são os militares, soldados, cabos, sargentos, oficiais, generais, né? Então, é uma perspectiva muito grande e interessante trabalhar com os sujeitos históricos, esses militares como sujeitos históricos, e a própria instituição, que, no caso do Brasil, ela perpassa quase toda a história brasileira. Então, isso facilitou eu ter uma conexão da documentação do Arquivo Histórico do Exército
com as minhas pesquisas e com a minha projeção acadêmica. Então, eu entrei no momento oportuno na Universa, onde havia uma grande demanda de pesquisa com militares. Muitos alunos estavam fazendo pesquisa sobre militares e também continua esse processo. Eu acho que hoje uma grande parcela dos alunos que entram no programa de pós-graduação da Universo vem estudar militares. Então, isso é importante porque dá continuidade à minha projeção acadêmica e me possibilitou, por exemplo, criar um laboratório de história militar, política e fronteiras. Então, juntando a questão da necessidade profissional acadêmica com a minha experiência de pesquisa, gerou esse laboratório, e esse laboratório ele tá muito intenso. Inclusive, nós, eu falo nós é porque somos um grupo, né? O laboratório, eu tenho meus alunos que trabalham comigo, os professores. Nós estamos terminando um roteiro de fontes de história militar. Esse roteiro é um site que nós já estamos em fase de finalização, em que o futuro pesquisador, acadêmico ou não, ele poderá ter ali uma direção aonde buscar as fontes. Então, com esse roteiro que nós estamos terminando, ele vai te indicar aonde estão localizadas as fontes sobre assuntos militares. Para além do arquivo histórico da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nós vamos identificar os documentos que estão nos estados, no Arquivo Nacional, no Biblioteca Nacional, Instituto de Histórico e Geográfico Brasileiro. Nós estamos identificando e também estamos identificando os pesquisadores pelo Brasil todo. Então, com esse roteiro, vai ser uma grande plataforma para que nós possamos ter novos pesquisadores no campo da história militar, né? E lembrando que é uma história militar que eu trabalho, não é bem uma história militar como se fazia no século XIX, né? Estudar as guerras, os generais, né? A questão do Estado no conflito. Para além disso, mas também, como eu falei, estudar o cotidiano da vida militar, o recrutamento, o dia a dia do soldado, né? O soldado, o praça, as tensões que envolvem toda uma estrutura de uma organização militar. Então, eu acho que assim essa minha formação acadêmica, essa carreira como professor e agora essa nova fase que eu estou assumindo, né, na sociedade acadêmica, tá podendo projetar mais o estudo sobre os militares e acabar um pouco também com as tensões que existem, né, entre o eu e o outro, né, o civil e o militar, ou o militar e o civil, né, porque as tensões ocorrem dos dois lados, né, e isso piora mais ainda com alguns momentos políticos, mas eu acho que nós estamos fazendo um trabalho para mostrar que os estudos militares eles são responsáveis também por uma parte da pesquisa histórica no Brasil, tá? Então, para além do laboratório, eu também sou pesquisador sênior do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Durante 3 anos aí eu fui contratado. É um processo seletivo que ocorre a cada ano, onde um pesquisador com uma qualificação que eles querem é escolhido para trabalhar nas pesquisas de interesse do Estado-Maior do Exército. Então, os últimos anos, desde 2018, eu terminei mais um contrato agora, esperando a próxima seleção para concorrer, mas eu desenvolvo pesquisa na área de História Militar e Forças Armadas para o Exército. Então, a demanda é do Exército, o Exército escolhe o que eu tenho que pesquisar e vamos tendo feedback e construindo as pesquisas, né? Então, é um processo bastante interessante, porque, por exemplo, até 2018, né, se eu não me engano, está na 10ª edição desse processo seletivo, até 2018 não havia sido chamado um historiador, né?
E pela primeira vez, em 2018, foi aberto uma vaga de historiador, eu concorri, ganhei, e aí eles se identificaram com o trabalho, ainda era uma experiência, né? Como incluir a história nos estudos estratégicos do Exército. E aí houve uma resposta à altura do que eles queriam, então, e o processo continuou. Então, em 2019 houve um novo processo, aí ficou 2019 e 2020, né? E eu acho que esse ano ainda haverá uma vaga de historiador. Então, abrindo espaço para o historiador em outros campos, né? É isso que até mostrar assim para o pessoal, né, que existe esse ramo de pesquisa que é a história militar, estudar o militar como sujeito histórico que pertenceu àquela sociedade, daquele momento, que também sofreu a influência das questões sociais que existiam na época. Porque eu acho que as pessoas elas esquecem também que o militar está incluso na sua sociedade. Não é somente estudar general, guerra, não. Tem todo um processo. Isso é a importância do estudo da história militar. Mas, assim, uma coisa que o senhor citou, o Arquivo do Exército é o arquivo localizado na cidade do Rio de Janeiro, né? Sim, no Palácio Duque de Caxias, do lado da Central do Brasil, da estação da Central do Brasil. É todo o material que o Exército produziu durante toda a sua existência. Bom, vamos lá, calma. Quando fala todo, tem que se tomar cuidado, porque a produção de documentos ela pode sofrer alterações, ela pode sofrer perdas ao longo do tempo, né? Nós estamos falando de o Arquivo do Exército tem, por exemplo, uma coleção de cartografia que veio desde o século XVI, né? Documentos escritos, se eu não me engano, tem alguns documentos que vieram com a família real em 1808, muitos documentos de Portugal vieram na fuga, e desde 1808 no Brasil se produziu muito documento, inclusive na parte da guerra, né, que o primeiro-ministro da guerra era ministro da Guerra das Relações Exteriores, né, dos Negócios Exteriores, que englobavam as duas pastas. E ali, desde 1808, se produz muito documento na pasta do Ministério da Guerra e das Relações Exteriores, né? Então, mais antes disso, tem o Código Filipino, que veio uma documentação dos códigos filipinos que vieram com a família real. Então, a cartografia portuguesa veio, mas são documentos. Documentos têm um suporte, né? Se hoje os suportes são frágeis, né? Por exemplo, até eu sou da idade que viu aquele disquete, né, de 3/4, né? O disquete de 1,5, né? Hoje nós temos o pendrive. Então, os suportes, quantos documentos, quantos trabalhos nós perdemos naqueles disquetes, né? Em CDs, depois em DVDs. Então, o suporte no passado era o papel, né? E dependendo do papel, tem papel que em determinadas épocas ele tem uma qualidade muito ruim, né? Por incrível que pareça, o papel do século XX é pior do que o papel do século XIX. Então, um documento escrito no século XIX, às vezes, num papel do século XIX, tem mais resistência, até, às vezes, que um documento escrito num papel do século XX. Então, muita coisa pode ser se perdida. E ainda existe a ação do homem, né? Pode chegar aquela pessoa que fala, pô, isso aqui é acúmulo de papel, para que vamos jogar tudo isso fora, né? Só recentemente nós temos uma legislação que define o descarte de documentos, né? Mesmo documentos da administração pública. Então, por isso, quando eu falo tomar cuidado com todo, porque muito documento pode ter se perdido, muito documento pode ter sido destruído por ignorância ou mas depende muito da situação. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E a função de um arquivo. Um arquivo, desde a criação da concepção do arquivo após a Revolução Francesa, né, os arquivos foram criados para guardar a história do Estado, a memória do Estado. É ali a definição. E o Estado
o Estado é a igreja, os generais, a diplomacia e os reis. Então, muita história vista por baixo, das classes mais baixas, ou praticamente não existiu, ou alguma coisa que foi produzida foi de uma maneira muito pequena, né? Às vezes um processo criminal, que é onde é mais fácil encontrar, né, o povo. Mas então, por isso que eu falo que o arquivo, quando você vai pesquisar num arquivo, e o Arquivo Histórico do Exército não é diferente de um arquivo nacional, você tem que tomar muito cuidado do que você quer, o que você quer encontrar, para saber dialogar com os nativos do arquivo, que são os profissionais que trabalham no arquivo, que muitas vezes podem ser profissionais escolhidos para trabalhar ali pela sua experiência e não por formação, porque a formação de arquivista também não tem um período tão grande assim, né? Então, são questões que nós temos que tomar cuidado ao ir na busca de documentos. Primeiro, saber o que eu quero, e segundo, saber um pouco do que eu gostaria de pesquisar, né? Legal. O senhor agora recentemente lançou um trabalho, né? Lançou um livro. Qual que é? Sobre o que é o assunto? É a Amazônia da Primeira República através do acervo documental do Arquivo Histórico do Exército. É o livro que foi lançado agora em março de 2020, sendo que não lançado entre aspas, né? Foi lançado pela editora, mas o lançamento oficial não pôde ocorrer por conta do momento que nós estamos vivendo. Pandemia, né? Então, impossibilitou, né, uma reunião entre amigos, entre pesquisadores, para divulgar a obra. Legal. E qual foi o objetivo desse trabalho, professor? Olha, algumas coisas comigo são muito intensas, né? Então eu tenho que parar para respirar e reduzir o máximo, né, por conta até do tempo. Mas esse livro, ele na verdade ele está no contexto de vários objetivos, tá? Como eu falei, o primeiro objetivo ele foi iniciado lá nos idos de 2003 e 2005, quando eu comecei a fazer o mestrado. No momento que eu olhava aquelas fotografias da Comissão de Inspeção de Fronteiras e conseguia só ver a parte estética, a beleza das fotos, e não conseguia compreender o que elas queriam me falar. Então, eu consegui isso na construção da dissertação, envolvendo aí uma articulação muito grande com outros estudos, como a semiótica, etc. e tal, da linguística. Porque a semiótica é uma área da linguística, da língua portuguesa, que estuda os símbolos, os desenhos, né? Então, foi importante isso aí. Bom, o segundo grande objetivo foi dar visibilidade a essas fotografias, né? Eu acho que elas são muito belas para ficar só num suporte de papel guardada num álbum no Arquivo Histórico do Exército. Então, além de elas me proporcionarem algo que foi muito importante, que foi o desenvolvimento do mestrado, agora, claro que eu não parei aí em 2005, eu continuei a desenvolver a pesquisa sobre essas fotografias, tanto que em 2013 eu fiz um pós-doutorado na UERJ ainda com esse material, e recentemente, em 2017, eu ganhei um edital de pesquisa da FAPERJ para trabalhar nesse material. Então, na verdade, esse livro é a conclusão desse edital de jovens cientistas do estado, do nosso estado, que eu fui financiado durante 3 anos para continuar desenvolvendo a minha pesquisa, né? Então, esse livro na verdade, é um resultado de vários objetivos, como eu falei. E o principal, acho que foi, há muito tempo eu queria dar visibilidade a essas fotografias e não tinha condições, porque é um livro muito caro, porque são cerca de 175 fotografias.
né? Então, no passado, aí, recente, até o final dos anos 2000, 2010, e assim, até mesmo 2000, acho que até 2015, era muito difícil. Era muito caro publicar um álbum, um livro desse. Seria muito caro. E agora, com esse projeto, e o novo tempo, né, da tecnologia que possibilita baratear uma produção dessa natureza, fundamentada em fotografias, e o próprio financiamento da FAPERJ, né, que financiou a minha pesquisa e o livro. Então, foi um livro que a própria Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro financiou esse projeto e o livro, né? Então, estava dentro da proposta do edital que eu concorri, e do meu projeto era produzir o livro. Então, mas é isso, eu acho que é basicamente isso, dar visibilidade, mostrar uma outra história que existe, né? Existe uma Amazônia na Primeira República, existe tratar um pouco do Rondon de uma maneira não tão romantizada como foi romantizada no passado, no sentido de que o Rondon é um personagem brasileiro extremamente importante, e ele, às vezes, pelo tratamento romantizado, ele acaba deixando de lado os marcos científicos que ele deixou para a posteridade, né? Como a própria ligação, né, do Brasil, do litoral brasileiro com o interior, né? Então, são questões que são muito mais importantes que aquele Rondon heróico romantizado. Ele tem uma projeção em toda a história brasileira durante o período que ele viveu, né? Desde o final do século XIX até ao fim da Primeira República, indo mais um pouco à frente também, talvez até quase 100 anos aí o Rondon tem uma interferência na história brasileira, né? Então, acho que o senhor falando é interessante, porque isso mostra, por exemplo, que você nem nos livros didáticos você vê essa importância que se dá à Amazônia, né? Nem a Amazônia, nem Rondon, nem não se dá, né? Talvez eu não conheço algumas produções na região norte do Brasil enfatizem a importância da Amazônia, mas mesmo assim na região norte eu vejo, principalmente, por exemplo, na Federal do Amazonas, o curso tem curso de história, mas eles relegam totalmente a estudos sobre militares, né? Na Federal do Pará tem um grupo muito forte que estuda os militares, né? Inclusive estuda a Marinha, que você citou aí. Eu ri, mas porque eu estudo o Exército. Eu praticamente estudo o Exército, não estudo a Marinha, até por questão de ligação com o Arquivo Histórico do Exército, e para não sair da minha zona de conforto. Mas tem na Federal da Amazônia tem um grupo de pesquisa coordenado pelo professor William Gaia, que tem vários estudos sobre a Marinha no século XIX, século XVIII, século XIX, século XX, e sobre o Exército também. Mas o ponto forte deles é o estudo da Marinha na Amazônia, né? Na navegação fluvial, né? Que isso é importante. Legal. Assim, eu percebi assim que eu vi o livro, tudo. O livro ele dá um norte para próximas pesquisas, né? O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso daí? Eu vi assim, o livro, nossa, até perguntei, né? Conversei, falei assim, rapaz, aqui dá para surgir tanta coisa de pesquisa, tanto questionamento, tanta coisa. Assim, o senhor tem a dizer sobre isso daí? Bom, de cara, imediatamente, eu vou começar agora uma pesquisa sobre a colonização militar na Amazônia, né? Então, por quê? No século XIX, precisamente lá em 1840, foi criada a primeira colônia militar na região na colônia Pedro II, que é em Araguari. Colônia, no caso, era um presídio? O que era uma colônia? Não, a colônia, o que eram colônias? Quando nós falamos em colonização,
né? Nós temos a imediata impressão que o Estado vai lá e ocupa e resolve rapidamente tudo, né? O que acontece? Na verdade, a colonização ela é feita por módulos, né? Então, existem vários tipos de colonização. O Brasil usou, até o século XIX, muito o modelo de colônia agrícola. Eu ceder um pedaço de terra para um determinado grupo, né? Familiar, às vezes, dependendo do local, o pessoal não levava a família, mas a preferência era um modo familiar que pudesse ocupar aquela terra e desenvolver a terra com a agricultura, né? Só que o que acontece? Em certas regiões, esse processo não evoluía, como na região norte e principalmente na região centro-oeste, nas áreas de fronteiras como um todo, mas mais para a região norte por conta da dificuldade da resistência da vegetação, a dificuldade de penetrar a floresta, né? A dificuldade de mobilidade, porque a região amazônica é servida por rios, então nós não tínhamos módulos de transporte desenvolvidos, né? Então, isso aí tudo dificultava. O que o Estado percebeu? Nós temos que mandar ali um grupo que possa efetivamente desenvolver o processo de ocupação. Principalmente a preocupação era com a região de fronteiras e região de fronteiras norte, tá? Principalmente a região norte, Amazônia, né, que foi conquistada por um processo tenso, né, que envolveu inclusive os processos internacionais, né, Tratados, né, com determinações internacionais através dos tratados, mas isso só o que garantiria a posse da terra era a ocupação. Então, o que o Estado percebeu, junto com alguns generais, que a ideia de se levar uma colônia militar, ou seja, você dá um suporte, você mandar alguns militares para aquela região, com família também, e, além da família do militar, com algumas famílias de agricultores. Então, esses militares dariam o apoio administrativo e fariam a segurança daquele módulo colonial, que aí recebeu o nome de colônia militar, e as famílias de agricultores também trabalhariam desenvolvendo a região. Então, era uma militarização de uma colonização que não estava dando certo na Amazônia, né? E já haviam também algum histórico com as fortificações. Então, as fortificações, elas são o início de um processo de ocupação militar da Amazônia e da região de fronteiras. Então, eles já tinham essa experiência com as fortificações, então resolveram implementar esse modelo aí de colônia, que era a colônia militar. Como eu falei, antes disso existiam as colônias agrícolas. A colônia agrícola não tinha a participação do militar no processo de ocupação e vivificação do território, tá? Mas os processos das colônias militares foi desenvolvido intensamente na segunda metade do século XIX e ainda no século XX, tá? Então, foi o projeto que o Estado brasileiro resolveu usar para ocupar a região de fronteiras, a faixa de fronteira do Brasil e, principalmente, efetivar, né, iniciar efetivamente um processo de ocupação da Amazônia. Não estou falando que a Amazônia estava desocupada, não, mas ela tinha uma ocupação muito baixa. E isso dificultava a segurança e criava um mal-estar. Porque o local que não tem ninguém, eu posso vir e ocupar. A ideia do tipo-acidete, né, que foi trabalhado e até hoje, né, o que é o uso capião, que é usado até hoje. É o que eu percebo, assim, que tem muito campo de estudo e pesquisa. Tem. Eu tô para além dessa pesquisa que eu vou desenvolver sobre a colônia militar,
eu também estou no processo de criação de uma rede internacional de pesquisa sobre fronteiras, que nós estamos também... Esse ano está na fase de várias negociações, além do que já que vem sendo desenvolvido, outras questões estão sendo tratadas. Então, uma das negociações é a criação de uma rede internacional de pesquisa, que vai se chamar uma rede internacional de pesquisa sobre fronteiras, integração e conflitos. Basicamente, trabalhar com a área de fronteira do Brasil com os outros países da América do Sul, tratar do processo de integração que foi se desenvolvendo ali naquela região de fronteiras e, principalmente, atuar através da pesquisa sobre conflitos, né? Desde a Guerra do Paraguai a outros conflitos que ocorreram ali, como a Guerra do Chaco e a Guerra Colombo-Peruana, já no século XX. Então, que inclusive são partes de pesquisas que eu também estou desenvolvendo, que é a Guerra do Chaco, que é a guerra entre a Bolívia e o Paraguai, em 1932, e a Guerra Colombo-Peruana, que é uma guerra entre a Colômbia e o Peru, também em 1932, mas lá na região de tríplice fronteira da Amazônia. Então, são questões como geram, né? Por exemplo, a Guerra Colombo-Peruana, o Rondon foi o embaixador especial para a paz da região. Conhecimento disso, não. Ele ficou um tempo lá, não sei quantos anos ele ficou lá. Ele é como se fosse um presidente tampão só para na região de Letícia, porque a guerra foi pela posse do território de Letícia, que a Letícia é na região em frente a Tabatinga. Letícia é um território era peruano, passou para a Colômbia entre a Colômbia, Peru e o Brasil ali na região de Tabatinga, tá? É uma região de tríplice fronteira. Isso prova a importância de ter ocupação nessa região, né? Sim, até porque, por exemplo, na Guerra de Colombo-Peruana, o exército teve uma dificuldade muito grande de deslocar a tropa para a segurança daquela região, porque apesar de a guerra ser entre a Colômbia e o Peru, mas o território do Brasil era invadido toda hora para deslocamento de tropa estrangeira ou navegação, porque ali é uma área, a mobilidade por rio, a opção é o rio. A aviação era incipiente, mas também houve o uso de aviação naquela região, mas o exército teve uma dificuldade muito grande para deslocar e havia a necessidade do apoio fluvial da Marinha e também a dificuldade de negociação dessa ação conjunta, né? Exército e Marinha também exigiu depois que houvesse uma revisão dessas formas estratégicas de atuar. É difícil você pegar um outro ente nacional e falar, você vai trabalhar comigo agora, de repente, acontecendo. Isso não dá. E é até interessante porque a gente hoje fala, nossa, os meios logísticos hoje para ir para essa região é complicado. Imagina naquela época, 1930. Para e pensa. E outra, a mente da população daquela época, nossa, eu vou para um lugar que... realidade, né? Então tem todas essas questões para serem analisadas. O Inferno Verde. Inferno Verde? Que legal. Era o nome que se dava para a época? O purgatório, né? Era a ideia de purgatório. Quem era mandado para a Amazônia estava indo para o Inferno Verde. A ideia do purgatório, normalmente, os militares que iam lá para aquela... até a primeira metade do século XX, quem era transferido para lá era por punição, né? Então, era uma forma de punição. Distância, né? Envolvia toda a distância, isolamento, falta de infraestrutura, né? Coisas que ainda não mudaram muito e que até hoje a gente fica batendo na tecla. O maior problema de se manter, né? Por exemplo, algumas instituições, como a Polícia Federal, a Receita Federal, não querem ficar em certos lugares de fronteira.
por conta disso. Falta de isolamento, falta de infraestrutura. Os militares da Marinha e do Exército vão porque já tem uma estrutura pronta lá e são obrigados. Tem que ir. Foi transferido ou a pedido ou por ordem, tem que ir. Ou vai ou pede demissão. Então não tem... já a Polícia Federal, a Receita Federal tem sempre um jeitinho, não vou. Ou bate lá e pede transferência e não volta, né? Porque é muito difícil. Esse tempo eu estava pesquisando, acho que é Roraima, a capital de Roraima tem 190 mil habitantes, capital do estado. A gente pode ver assim, nossa, 190 mil é um bairro aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, se for ver, né? Tamanho da... porque mas Roraima já ali em Boa Vista, né? Ela tem uma característica mais interessante, porque eu tive lá para ver quando estava pesquisando em 2018, quando pesquisa pelo Exército, eu tive lá para ver a Operação Acolhida, que é a operação de acolhimento dos venezuelanos, né? Mas Boa Vista é uma cidade maravilhosa, né? E ali a geografia é bem diferente do restante da Amazônia, tá? Inclusive em Pacaraima, que é onde que tem a fronteira com a Venezuela, é a área montanhosa e é a área que tem uma temperatura às vezes baixa, né? Que a gente tem aquela percepção do calor amazônico, né? E Roraima é formada por planície, basicamente. Planície que eu falo assim, muito campo limpo, né? Campo aberto. Então não, você olha se você pegar um mapa geográfico, né, você vai perceber que não tem penetração da floresta amazônica em Roraima. É bem diferente. A configuração geográfica dela é bem diferente, com montanhas ao extremo, na fronteira com a Venezuela, e no meio ali mais campos mais abertos, mais planos, né? Agora você pega, por exemplo, Manaus com 2 milhões de habitantes, tem em volta um ponto no meio da floresta, né? É um ponto no meio da floresta, é um caldeirão. Aí você vê a realidade da Amazônia ali, a partir de Manaus, que é uma cidade altamente urbanizada, desenvolvida, e aí a partir dali você pode ver começar a ver a realidade da Amazônia, principalmente com a população ribeirinha, a pobreza, falta de infraestrutura. Mas eu acho que a realidade são realidades diferentes. Eu não usaria Roraima como uma realidade. Sendo da mesma região, a gente já percebe que tem essa diferença. Eu falei assim, questão da dimensão de população, né? A gente precisa... Roraima foi um território, né? Território federal. Mas tinha uma forte plantação de arroz, mas foi alguns problemas que ocorreram ali com a demarcação de terra indígena e a plantação deu uma quebrada. Mas eu não sei como é que está a economia local. Mas e também agora eles passaram também por tiveram que se reestruturar com a entrada de venezuelanos, né? Então teve que se reestruturar porque modificou a rotina, né, da cidade. Então, mudou totalmente. Mas que legal. Professor, para a gente encerrar aqui, eu agradeço o senhor ter aceito aqui o convite para participar desse bate-papo, tá? E, pessoal, eu vou deixar o link do livro do professor Fernando aqui para vocês, quem se interessar, conhecer um pouco da Amazônia, conhecer um pouco da atuação do Exército, tá? O senhor tem alguma coisa a dizer? O senhor agradecer alguma coisa? Eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu acho que essa prática que você está desenvolvendo, ela é muito importante para todos, tanto para o leitor quanto para o escritor, né? Porque hoje é coisa sendo produzida e às vezes nós não temos tempo de dialogar e mostrar, né? O mundo está tão grande, mas ao mesmo tempo a gente está tão longe de tudo, porque é muita coisa, muita gente, muito de tudo, e nós não conseguimos mais falar
Cortou o áudio. Cortou o áudio. Tá sem áudio, professor. Ah, agora veio, voltou. Ah, mas não foi eu, deve ter sido a conexão, né? Pode continuar. Mas, como eu falei, eu só tenho a agradecer, tá? Foi uma oportunidade, uma grande oportunidade para mostrar que o historiador não está só na academia, ele também vem né, para conversar com todos, né? Eu acho que essa é uma iniciativa muito importante, tá? Não existe historiador no pedestral, tá? Só na academia. O historiador ele tem que vir e falar com todos e mostrar o trabalho, que senão ele vai ficar na gaveta, vai ficar sem dar visibilidade ao que ele está produzindo. Legal. Muito obrigado. Pessoal, agradeço a todos e vou deixar todos os contatos aqui do professor, caso alguém queira tirar uma dúvida, e também do livro. Um abração, professor Beltrão. Pessoal, obrigado, valeu, João. Tchau. Até mais. Tchau.